Boa noite, paz do Senhor. Nós estamos hoje com uma certa instabilidade na rede, na internet. Peço a Deus que Ele nos ajude a conseguirmos manter nossa conexão. Amém? Bem-vindos. Deus abençoe. Enquanto eu aguardo que alguns vão chegando, eu vou ler o Salmo 150. Vou ler aqui o Salmo 150, Palavra de Deus, amém? Salmo 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e louvai-o com instrumentos de corda e com flauta. Louvai-o com símbolos. Louvai símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor porque Deus é bom todo o tempo. Amém? Nosso Pai querido, nosso Pai celestial, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. O tema da nossa meditação hoje é aprenda a ouvir a voz de Deus. Claro, eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a ouvir a voz de Deus. São alguns indícios da palavra, algumas coisas que nos ajudam a caminhar. Como diz a palavra, o profeta Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então temos sempre algo a mais a aprender, não é? Vamos aprender sobre ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Bem-vindos, irmãos. Deus abençoe. No decorrer da live eu quero compartilhar com você algumas lutas, algumas bênçãos que sempre acompanham a vida dos homens e mulheres de Deus. Amém? Mas falando então sobre a voz de Deus, tem uma passagem da vida de Jesus Cristo que ele fala especificamente sobre as suas ovelhas ouvem a sua voz. Vamos dar uma olhada lá em João capítulo 10. João 10. Eu vou ler do verso 1 ao 6. Palavras do Senhor Jesus. João 10, do 1 ao 6. Essa palavra tão poderosa. Amém? João 10. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e assaltante. Jesus já disse que nós somos ovelhas do seu aprisco. Jesus é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Existe um aprisco, o lugar onde as ovelhas se reúnem. Ele se chama Igreja de Jesus Cristo. E ele fala então que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante dela, porque conhecem a sua... A conexão está falhando, mas a gente vai continuando, se Deus quiser vai dar certo. Jesus Cristo chama as suas ovelhas pelo nome. Ele te conhece pelo nome. E ele chama as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Isso é muito importante. Nós vivemos num tempo... sempre o anticristo agiu no mundo. Sempre. Mas nós vivemos num tempo em que virá a manifestação do anticristo. Haverá vozes estranhas, haverá outros espíritos. E Jesus fala que os que são dele reconhecem a sua voz, a voz de Jesus, e não seguem os estranhos, não seguem espíritos estranhos. A Igreja de Jesus Cristo está muito propensa a seguir revelações estranhas à palavra de Deus. Amém? Então aqui Jesus fala claramente, explicitamente sobre ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz e seguir apenas a Ele, a Jesus.
E Jesus fala mais sobre isso. Perdão. Vamos ver aqui agora no versículo 16. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Porque ali Jesus estava falando para os judeus, naquele contexto. Ele veio para os seus não o receberam. E aí a salvação foi estendida a todos, chegou a nós. Então quando Jesus fala, ele está falando para os judeus, ele fala, mas eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aí Jesus estava incluindo você e eu, no verso 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia! Vai chegar um tempo em que não haverá mais judeu e nem não judeu, nem grego, nem judeu, todos serão a igreja de Cristo. Vai chegar esse tempo. Mas para isso, para nós hoje em dia, meus irmãos, é muito importante discernir, conhecer, ouvir a voz de Jesus. Ele está falando sobre isso, nos preparando. Veja agora também o verso 27, João 10, 27. As minhas ovelhas, olha como ele insiste, 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Eu as conheço, Jesus te conhece. Ele fala, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque ele conhece aqueles que são dele. E você ouve a voz dele. Aleluia, vamos discernir. E, finalmente, João 18, 37. João 18, 37. Quando ele estava perante Pôncio Pilatos, Jesus já estava preso, já estava sendo martirizado, né? A paixão de Cristo já tinha começado a se manifestar, ele estava a caminho da cruz. Então, perante Pilatos, Pilatos lhe pergunta assim, olha, João 18, 37. E respondeu Pilatos, então tu és rei? E respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Eu agradeço a Deus, meus irmãos, eu dou graças mesmo a Deus, porque com 20 anos de idade, eu dei ouvidos à voz de Jesus Cristo. Com 20 anos de idade, eu passei a dar crédito à palavra de Deus. Eu que havia buscado tantos outros caminhos, tantas religiões, tantos livros, tantas filosofias. Com 20 anos, já tinha buscado bastante. E eu dei ouvidos à verdade. E Jesus fala, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia! Esse é o nosso desafio, ouvir a voz de Jesus e reconhecer a sua voz. Para isso, Deus nos deixou ferramentas santas, se é que se pode chamar assim. Deus nos deixou uma ajuda celestial. Ele nos deixou os dons espirituais. A sua vida é uma vida sobrenatural. Nós temos uma parcela natural de vida. Agora mesmo nós estamos aqui neste mundo físico, mas nós pertencemos ao reino espiritual. E então Deus nos dá dons espirituais. E é nessa dimensão que a gente ouve a voz de Jesus Cristo e reconhece a sua voz. Amém? Vamos então ali para 1 Coríntios, porque Deus não nos deixa despreparados. Ele revela tudo na sua palavra. Toda a palavra é inspirada por Deus e proveitosa. 1 Coríntios 12. Que tremendo. Vamos lá, 1 Coríntios 12. Examinai as Escrituras, elas testificam de mim, Jesus disse. 1 Coríntios 12 fala justamente sobre dons espirituais. Aleluia! Vamos ler aqui, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Do 7 ao 11. Você encontrou aí 1 Coríntios 12? Amém, povo de Deus? 1 Coríntios 12, 7. A manifestação, veja bem, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência.
ou do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo em que a Igreja de Jesus Cristo precisa viver essa realidade, os dons espirituais. Os dias são complexos, os dias são maus, as Escrituras estão a se cumprir aos nossos olhos, nós estamos vendo as coisas se cumprindo. Agora mesmo lá na COP27 no Egito, naquela conferência do clima, tem acontecido acordos e situações que não têm a ver nem com clima, nem com geopolítica. Tem acontecido situações que têm a ver com o mundo espiritual. Você se informe das notícias. Então, a Igreja de Jesus Cristo precisa, não dá mais para nós sermos somente, fazermos boas obras materiais, que devemos fazer boas obras no mundo físico, mas devemos também adentrar no mundo espiritual com dons espirituais. Amém? Esses dons sobrenaturais que Deus dá a cada um de nós, conforme quer, conforme lhe apraz. Aleluia! Tudo começa quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo e aí você é batizado com o Espírito Santo. Nós temos que começar a falar mais sobre essas coisas. Essa é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é sobrenatural. Quando você já tem o Espírito Santo, quando você já é cristão, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo, Ele habita em você. E uma vez que você tem o Espírito Santo, você pode buscar o enchimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Isso é uma doutrina que está na Palavra de Deus. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe os dons do Espírito Santo, um ou mais. Geralmente, o primeiro dom que a pessoa recebe quando recebe o batismo do Espírito Santo é a variedade de línguas. Variedade de línguas. Se para você isso é loucura, se você nunca ouviu, leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. Examinar as Escrituras, amém? Lição de casa. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Fala sobre os dons espirituais e fala muito sobre o dom de línguas. Geralmente é o primeiro dom que se manifesta quando alguém recebe o batismo do Espírito Santo. O dom de línguas serve para edificar a fé santíssima. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo que habita em você ora a Deus de maneira ininteligível. O cérebro não entende, mas o Espírito ora de fato. É tremendo. É uma intercessão poderosa, porque apenas Deus entende, e também edifica a sua fé santíssima, aquela fé mais profunda, mais santa. Amém? Muito bem. O batismo com o Espírito Santo é recebido por aqueles que creem e aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que desejam. Mas esses dons, isso é importante, irmão, esses dons espirituais devem vir acompanhados de atitudes santas, atitudes espirituais. João Batista, quando pregava, ele dizia: arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos do arrependimento são os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando habita em nós, ele também tem o fruto do Espírito Santo, que são as atitudes de uma nova criatura, de um novo Alexandre. Amém? Vamos dar uma olhada, só para você relembrar. Está lá em Gálatas 5, 22. Vamos lá, Gálatas 5, 22 e 23. Aqui nós lemos sobre os frutos do Espírito, sobre os dons do Espírito Santo. Certo? Agora nós vamos ler o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito
vai ser a expressão das nossas atitudes, o nosso caráter transformado. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse fruto do Espírito Santo deve estar vivo, presente e ativo na vida dos cristãos. Isso vai fazer a diferença. Você é a luz do mundo e você espelha o fruto do Espírito Santo, sendo amável, sendo bom, sendo fiel, sendo amoroso, assim por diante, sendo paciente. Muito bem. Como é que nós preparamos o terreno para os dons espirituais? Vou voltar a falar dos dons espirituais, porque a igreja precisa dessa unção sobrenatural para esses dias, e até para ouvir a voz de Jesus. Como é que nós preparamos o terreno santo do nosso coração para os dons espirituais? O ingrediente chama-se fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, você recebeu uma fé santa, que vem do céu, vem de Deus. Fé para você crer na palavra de Deus e receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você hoje é cristão, se você hoje lê a Bíblia e crê na Bíblia, crê em Jesus Cristo, é porque você tem fé. Você recebeu essa fé. Amém? Quando nós temos a fé ela é permanente, ela fica com você. Ela não vai ser retirada, não vai embora. Mas você pode edificar a sua fé orando em línguas. Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, diz a palavra lá em Judas. Você recebeu uma porção de fé, e à medida que você se alimenta da palavra, a fé vem pela palavra, então essa porçãozinha de fé que você tem, ela vai sendo aumentada pela palavra de Deus. Romanos 10 fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e essa fé que você tem, ela vai ser energizada, potencializada, né, multiplicada pela oração em línguas. A oração em línguas aviva, edifica a sua fé santíssima. E aí você está preparado, então, para os dons espirituais. Agora tem um detalhe muito importante, meus irmãos, muito importante, que é um diferencial. É uma vida santa. É uma vida santa. A palavra fala que quando um homem se arrepende, Deus é cheio de graça, Deus é cheio de misericórdia e Ele perdoa todos os pecados. Mas Deus sonda o seu coração. Se você luta por viver uma vida santa, para fugir do pecado, Deus vê isso, Ele sonda o seu coração. Ele fala, seja santo, porque eu sou santo. Amém? Então, não basta somente os dons espirituais, até porque eles são irrevogáveis. É preciso buscar uma vida santa. Uma vida santa. Amém? Isso é uma luta diária. A cada dia morro. Cristo vive em mim. Então, ou seja, a vida santa é fugir do pecado. O pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Amém? Então é isso, nós temos que buscar uma vida santa, porque daí a gente está com fé, com palavra e uma vida santa, fugindo do pecado a cada dia, você está preparado para a manifestação dos dons espirituais. Aleluia! E aqui, veja, vamos dar uma olhada em Salmo, é tremendo Salmos. Veja o Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. Como o reino dos céus se estabelece dentro de nós. O reino dos céus não vem com visível aparência. O reino dos céus está dentro de vós. Veja Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é sobrenatural. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
E veja o Salmo 37, 23. Os passos do homem bom, aquele que é santo, aquele que foge do pecado. Salmo 37, 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, ele olha os justos e os injustos, mas ele se deleita no caminho do homem bom. Amém? Deus confirma os seus passos. Esta noite, na noite passada, a noite de ontem, nós tivemos um culto abençoado na igreja Ágape, aqui em Ubatuba. Nós tivemos o segundo dia de comemoração do nosso aniversário de fundação da igreja Ágape, de 51 anos. E foi uma bênção. E Deus deu uma direção, e nós ontem oramos por todas as crianças e ungimos as crianças. Quando nós chegamos em casa, a minha netinha teve um problema sério de saúde. Bem sério. Uma convulsão. Nunca tinha tido. Olha a luta e as setas que o diabo já lança. Foi uma palavra sobre fé, uma palavra sobre cura, unção das crianças, de proteção. E chega em casa, a netinha tem um episódio desse. A fé sempre sendo provada, Satanás tentando roubar a fé, abalar, não é? Nós fizemos como eu sempre ensino, a agir como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. A minha esposa acionou o nosso grupo, o grupo dos pastores e presbíteros e líderes em intercessão, os primeiros socorros ali, e logo fomos até São Paulo. Então hoje eu estou virado, como a gente fala, eu não dormi de ontem para hoje, Ontem às 11, meia-noite, não sei que horas nós fomos para São Paulo, eu cheguei agora há pouco. Mas eu quero dar o testemunho, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, ele se agrada. Nós fomos na proteção dos anjos, nós fomos debaixo da bênção de Deus. A netinha foi bem atendida lá em São Paulo. E todos os exames que ela tem feito até agora estão dando normais. Tomografia, exame de sangue, ainda vai fazer outros exames. O neurologista pediu para ver o seu cérebro, e até agora todos os exames estão dando normais, e todos vão dar normais, porque nós pedimos a cura e Jesus cura. Houve um ataque, houve uma manifestação, houve uma causa que nem se sabe ainda qual é, nem sei se saberemos, mas os exames estão mostrando normalidade e mostrarão. Porque nós oramos e pedimos a Deus, e daí nós nos surpreendemos com o resultado. Fala, olha, puxa, não era nada. Não, era algo sim, e era sério, mas Jesus operou. Amém? Eu quero deixar essa palavra de fé para você. Então eu voltei de São Paulo, nem sei quantas horas faz que eu estou ligado, mas os que confiam no Senhor caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, e subirão aos céus com asas como águias. Aleluia! Porque você tem o Espírito Santo e você tem o reino dos céus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é imparável. Amém? Aleluia! Então aqui nós vemos que Deus estabelece o seu reino em nós. Ele estabelece o seu reino em nós. Você é um cidadão do céu. Essa palavra é a tua força. Jesus é a nossa força. Aleluia. Obrigado, Jesus. Voltando então, para a gente concluir. O homem que tem fé nunca fica confundido. A mulher, quando eu digo homem, você entende, O homem e a mulher. Não vamos entrar nessa nova língua que tem hoje em dia. O homem que tem fé não é confundido. Ele não fica como alguém que foge do caçador. Você não fica confundido. Pelo contrário, está sempre descansado, sabendo que Deus está acima de tudo, sabendo que Deus ouve as nossas orações. Lembra sempre da palavra de Jesus.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é a nossa promessa. O homem que tem fé não será confundido, ele descansa no Senhor. Fisicamente cansado, mas espiritualmente, emocionalmente descansado. Aleluia. A fé, então, meus irmãos, a fé é proveniente de Deus. Pregava ontem sobre a fé, pregamos sobre cura e temos esse ataque. O Satanás quer balançar e roubar tudo, mas não, está firme, é um alicerce. A fé proveniente de Deus operando dentro de nós, traz o céu na terra e o céu vive em nós. O reino do céu está dentro de você. Amém? Amém, meus irmãos. Obrigado, viu, pelas palavras aí de ânimo, de fé. E agradeço pelas orações. Continuamos orando, amém? Ela ainda fará, saberemos os exames de hoje, amanhã. Ela ainda fará mais um exame amanhã e tem um retorno no neurologista. Mas Deus está no controle, nosso Pai. E ela é uma adoradora. Ainda ontem a minha netinha estava ali adorando no púlpito, ela tem a alegria na casa do Senhor. Voltando ao nosso tema, então, para a gente completar o tema de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, não ser confundido por vozes enganadoras, não ser confundido por outras vozes, por outros espíritos, isso é muito importante nos dias de hoje. E aí, um daqueles dons que nós lemos em 1 Coríntios 12, 10, é o dom de discernimento de espíritos. É um dom de discernimento de espíritos, é quando a gente aprende a discernir os espíritos no mundo espiritual. E eu quero completar o penúltimo texto, lá em 1 João 4:1. Veja só, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 4:1. 1 João 4:1. Todos nós passamos por aflições e um grande erro dos cristãos, às vezes, é julgar o seu irmão quando ele está passando pelo vale da sombra da morte, está passando por um tempo de aflição. Às vezes os próprios cristãos falam, olha, ele está em pecado, olha o que está acontecendo na vida dele, na família dele. Não faça assim. Não seja juiz. Deus é juiz. Ore. Oremos uns pelos outros. Ajude uns aos outros a suportar as suas cargas. Esse é o poder da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Amém? Quando um sofre, todos sofrem. Mas quando um se alegra, todos se alegram. Essa é a maravilha do corpo de Cristo. Amém? Por isso eu agradeço muito pelas orações. E veja o que diz então em 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito. Então há outros espíritos e eles falam, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Amém? Então nós temos que provar os espíritos, ver se vem de Deus. E para isso esse dom do discernimento de espíritos é muito importante e muito necessário hoje em dia. Há uma diferença entre a falsa profecia e a profecia de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir com João 14, voltando para as palavras de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus é bom todo o tempo. Aleluia. Obrigado, Flávia. Deus é bom todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. E é nessas horas de luta que o amor de Cristo flui entre nós. Isso que dá uma alegria para nós. Viu? Vamos ver João 14, verso 15. João 14, do 15 ao 17, para a gente encerrar. Olha que importante. João 14, 15. Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, Jesus aqui o chama de Consolador e Espírito da verdade. E Ele está em nós.
O Consolador é tão necessário, porque neste mundo tereis aflições. Então, quando a gente está abatido, afligido, entristecido, o Consolador restaura a nossa paz. E nós descansamos no Senhor. E quando nós somos atacados por outras vozes, por outros espíritos que querem roubar a nossa fé, que querem nos colocar em confusão, querem nos levar para a depressão, outras vozes, outros espíritos, nós temos o Espírito da Verdade, o que estará para sempre conosco até a volta de Jesus. Amém? Tome posse do seu direito como filho de Deus, como filho do Rei. Você tem o Espírito Santo. Ele te ajuda a discernir a voz de Jesus. Somente a Ele nós seguiremos, nós amaremos e nós serviremos. Amém, povo de Deus? O Senhor te abençoe, o Senhor te fortaleça. O Senhor coloque sempre fome na palavra de Deus na sua vida e dê discernimento da palavra para você. Que essa palavra se torne aberta para você, poderosa, para transformar o seu dia a dia. Que a bênção do Senhor te acompanhe e sempre que necessário te alcance. Sempre que você passar pelo vale da sombra da morte, que você não tema mal algum, porque o Senhor está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. Amém? Povo de Deus, Shalom. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Até breve, se Deus quiser. Amamos vocês. Olha, fico tão feliz por tantas mensagens de carinho. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Shalom.